Todo mundo já pensou em desistir. E quando a gente pensa em desistir, a gente tem que, quando a gente olha para a cruz, a Bíblia fala algo para a gente. A gente tem que olhar para o alvo e prosseguir. Então, a gente tem que continuar. A gente não pode parar no meio do caminho. Porque se a gente parar, a gente acaba voltando, retrocedendo. E a Bíblia fala que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Mas Ele quer que a gente continue, olhando para o alvo e seguindo. É como se fosse uma meta. Quem corre, quem disputa alguma coisa, tem uma linha de chegada. A nossa linha de chegada é o céu. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que olhar para a cruz e não parar. A gente vai ler lá em Deuteronômio 30. O livro de Deuteronômio fica bem no início da Bíblia. É o 5º livro da Bíblia, se eu não me engano. Deuteronômio 30, nós vamos lendo a partir do versículo 15. Na minha Bíblia tem aqui um subtítulo que está escrito assim: Vida ou Morte. Deuteronômio 30. Eu estou usando a Almeida corrigida, Valéria. Deixa eu ver se é isso mesmo. Almeida Revista Atualizada. Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. Enquanto a Valéria põe ali para a gente o texto, só para a gente contextualizar. O povo de Israel ficou escravo durante 400 anos no Egito, e Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo da escravidão. E ali começou uma luta, enfim. Depois você lê lá em Êxodo, quem tiver curiosidade, não conhecer a história, mas provavelmente você já viu, ou em filme, ou em novela, as 10 pragas do Egito, né, quando Deus liberta o povo do Egito. E ali, depois desse processo de libertação, que o povo saiu do Egito e se tornou um povo livre, não mais escravo de Faraó, não mais não tendo liberdade para adorar a Deus, eles começam uma outra trajetória para entrar na terra de Canaã. E aí a gente conhece a história, era para eles andarem 40 dias, eles andaram 40 anos. Eles desobedeceram a Deus, mesmo vendo sinais, maravilhas, prodígios. Eles foram rebeldes, eles reclamaram. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles tinham mente de escravo, eles não sabiam ser livres. Então, o tempo todo eles estavam murmurando contra Deus, falando para Moisés: mas você tirou a gente para morrer no deserto, mas era melhor lá no Egito, a gente não passava fome, não passava sede, não acontecia isso, não acontecia aquilo. E vocês imaginam Moisés e Deus ouvindo aquele povo reclamar todo dia, todo dia. Acontecia um milagre, daqui a pouco, nossa, mas cadê Deus? Mas cadê? Mas no Egito era melhor. E esse é o contexto aqui. Quando eles entram ali na terra, Moisés, Deus ele entrega as tábuas da lei para Moisés e ele traz a lei para o povo. Como que o povo ia conduzir? Como que eles iam viver agora como povo de Deus? Como povo livre? Como que eles iam desfrutar das bênçãos de Deus? E aqui Moisés, ele começa a falar com o povo, ele já tinha lido tudo para o povo aqui, né? As promessas de Deus, aliança, Deus fez uma aliança com o povo e tudo mais. Então, aqui no versículo 15 de Deuteronômio 30, ele diz assim, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido,
e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra qual vais, passando o Jordão para possuíres, porque aqui eles estavam indo para a terra de Canaã. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. E aí continua algumas coisas, mas eu vou ler até aqui. Qual que é a mensagem de hoje mesmo que eu falei para vocês? Continue marchando. Aqui eram as últimas instruções de Moisés para o povo, porque Deus ia recolher ele, e Josué e Caleb que entraram na terra. Depois vocês leem que vocês vão também conhecer essa parte. Mas aqui Deus fala algo muito forte com o povo. Ele fala assim, olha, vocês vão ter que fazer escolhas. Vocês vão ter que fazer escolhas. Hoje eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí ele fala, se vocês procederem bem, vai acontecer isso. Se vocês procederem mal, vai acontecer isso. E aí Deus dá uma dica aqui no final. Olha, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Ele fala, tem o caminho do bem, da vida, tem o caminho do mal. Escolhe o caminho do bem, porque daí você vai viver, a sua descendência também, você vai ser abençoado. Desde o Éden, quando Deus fez o homem, sempre teve escolhas, né? O homem ele tinha que escolher, obedecer à voz de Deus. Deus falou, não coma. Tinha a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida. Se vocês leem lá em Gênesis, eram 2 árvores. Eles escolheram comer a árvore que Deus ordenou que não comessem. Sempre a gente vai ter 2 escolhas. Foi assim desde o Éden. Aqui, de novo, depois do povo ter perecido 400 anos como escravo, Deus chega para eles, faz uma aliança e fala, vocês vão ter escolhas. Vai ter coisa que vai acontecer na vida de vocês se vocês escolherem o caminho da vida, e vai ter coisa que vai acontecer na vida de vocês se vocês escolherem o caminho da morte. Quando a gente vem para Jesus, a gente acha que tudo a gente resolve com oração. Oração é um meio de a gente formar um relacionamento com Deus. É importante, é bênção de Deus, muita coisa Deus vai revelar para a gente em oração. Você vai desenvolver um relacionamento. Não estou falando que não precisa ter oração, mas a oração ela não vai resolver tudo. Vai ter coisa que a gente vai ter que fazer escolha. E chega um certo momento na caminhada com Jesus que as coisas não andam, não porque Deus não pode fazer, ou porque você tem que orar mais, mas porque você tem que escolher. E dependendo da escolha que você fizer, o Senhor não está com você. Aqui ele está falando. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, no 17, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, e não permanecerás longo tempo a terra que vais, passando o Jordão para possuíres. Dependendo da escolha que a gente faz, a gente não consegue permanecer na presença de Deus. Se você faz uma escolha errada, uma escolha que não foi o caminho que Deus te mostrou para ser vida, Ele não está com você. Não importa o quanto você ore naquele caminho, porque se Ele já te apontou, não vá por aqui, vá por aqui. E você persiste, é uma escolha. E Deus, Ele é um Deus tão amoroso, tão maravilhoso, que Ele não criou fantoche. Ele criou seres humanos livres para escolher. Ele podia ter chegado lá no Éden e falado, não, Eva, pode parar, você não vai comer esse fruto não, porque você vai morrer. A humanidade inteira vai morrer a partir de agora, o pecado vai entrar, Satanás vai dominar vocês. Ele não fez isso. Ele deu uma ordem e ele deu uma escolha. E Eva fez a escolha. Ela comeu
e eles foram expulsos da presença de Deus, e até hoje o fruto do pecado do que Eva fez está em nós. Porque ele está falando aqui, para que viva você e sua descendência, você tem que fazer uma escolha de vida. Porque quando eu decido não andar como Deus quer, eu não estou escolhendo só por mim, eu estou escolhendo pelos meus filhos. Porque a minha descendência vai seguir o caminho que eu vou trilhar. Nós trilhamos caminhos de morte, aqueles que não têm pais cristãos, assim como eu, porque eu fui no caminho que eu fui conduzida pelos meus pais. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina no caminho. A gente anda e a criança anda junto. Ou você anda na rua e seu filho anda por outro caminho. Quando você decide, você leva a sua descendência, seja para o bem ou seja para o mal. Amém? E olha o que Deus fala aqui com eles. 19. O céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Quando Deus está falando que ele põe o céu e a terra, ele chama o céu e a terra como testemunha, ele está dizendo, o mundo espiritual, tanto anjos quanto demônios, eles estão ouvindo, eles estão sendo testemunhas de que eu estou dando a opção para vocês de uma escolha. Amém? A partir de agora, ele está dizendo, né? Vai ter coisa na sua vida que não tem a ver com oração, mas com as escolhas que você faz. O céu, quando a gente decide seguir o Senhor, né? O céu que a gente fala é o mundo espiritual, os anjos do Senhor, o Espírito Santo, tudo que move na região celeste do Senhor. Ele libera, quando a gente toma decisões segundo a vontade de Deus, ele libera unção, graça, sabedoria, bênção, dons, discernimento, coisas que o Senhor já liberou para quem escolhe o caminho dele, vão ser dispensadas sobre a nossa vida quando a gente escolhe estar na presença. Agora, o contrário. A terra, o céu e a terra, ele fala, né? A terra também vai dispor para a gente ali, dependendo da escolha. Ela vai entregar oportunidade, condições, essa esfera que a gente vive aqui, a humanidade, né? Quando a gente escolhe o caminho da vida. Mas dependendo da escolha que a gente fizer, o céu vai reter essa entrega. Porque o céu se move conforme Deus ordena, conforme as nossas escolhas, conforme os passos que nós damos. Deus, ele tem coisas dispensadas sobre a nossa vida, liberadas. Sabe quando você tem um dinheiro para sacar no banco? Aí você não sabe que você tem aquele dinheiro. Já aconteceu comigo. É raro, mas acontece, né? Você vai lá, você vê que você tem aqueles Pix de aniversário, né? Quanta gente descobriu que estava precisando de um dinheiro, eu vou lá sacar, mas precisa fazer o cartão cidadão, mas precisa disso, precisa daquilo. Você tem que ter uma ação para você conseguir retirar aquilo e vir até você. No mundo espiritual é mais ou menos isso. A sua ação, a sua escolha move a liberação de Deus para a sua vida, a entrega daquilo que está liberado do céu sobre a sua vida ou não. Ou a entrega ou vai reter. Porque se eu não fizesse lá o cartão, na época que aconteceu isso comigo, e não fosse lá no banco, eu não ia sacar. Tinha um protocolo. O dinheiro era meu, estava lá. Mas eu tinha que ir lá, retirar, e tinha um protocolo. Eu tinha que fazer algumas coisas para eu conseguir. Então, com Deus é assim. Não é que você tem que fazer, tudo já está preparado. Deus já fez tudo, Jesus morreu na cruz, ele já entregou a vida por você. Mas diante das nossas escolhas, ou o céu se move para liberar, ou ele se move para reter. Isso aqui a gente pode tomar para a nossa vida. Então Deus fala, vamos ler de novo, com esse entendimento. Céus e a terra, 19. Deuteronômio 30, 19. O céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti.
Contra ti, aqui, não quer dizer que ele estava colocando o céu contra eles. Testemunha que poderia dizer, ó, você foi ensinado, avisado, e você já sabe aonde é o caminho que vai te levar para a vida e aonde é o caminho que vai te levar para a morte. Se você escolher agora andar longe de Deus, é porque foi uma escolha que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus estava dizendo ali para o povo que o mundo espiritual estava testemunhando aquela palavra de Deus sendo liberada sobre a vida deles. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão poderosa que Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou com a palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz. A única obra-prima que Deus colocou à mão foi o homem, que ele foi ali, pegou o barro, formou e soprou o fôlego de vida. Mesmo assim, teve que ter algo de Deus, de dentro de Deus, para poder ter vida. Que ali, quando fala que soprou, não é um sopro, é um bafo que Deus meio que colocou dentro do homem, gerando vida. Então, Deus tem poder na palavra dele. Então, quando ele libera uma palavra, há liberações que a gente não consegue entender e ver, porque a gente não vê o mundo espiritual. Às vezes, algumas pessoas têm essa experiência de ver, de ouvir, de ver algo. A gente já teve experiências aqui na igreja, da gente estar orando, alguém vê ouro sendo derramado, cura, anjo. Tem pessoas que têm esse tipo de experiência, mas não é todo tempo e não é todo dia. Mas o mundo espiritual é real e essas coisas acontecem. E Deus tem coisas liberadas para a minha e para a sua vida, que estão retidas, porque nós tomamos escolhas erradas. Dependendo da escolha que você fizer, então, ou o céu vai reter a sua entrega, ou ele vai liberar. Tem coisas, então, gente, que não depende de Deus, mas sim do nosso posicionamento. Não depende de você ficar lá clamando, chorando, orando, fazendo campanha, etc, etc. Deus olha e fala, só estou esperando você se posicionar para eu derramar. Vamos lá em Êxodo 14? Volta um pouquinho aí, Êxodo, capítulo 14, versículo 11. Aqui é quando o povo tinha acabado de passar, estava passando, aliás, Faraó tinha vindo a 10ª praga, o povo estava sendo liberto, Moisés estava tirando o povo do Egito, só que eles param em frente ao mar, e Faraó está vindo atrás com seus cavaleiros e tudo para capturar o povo e levar de volta como escravo, né? Aí no capítulo 14, verso 11, a partir do 11, diz assim, disseram a Moisés, será, por que não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Aqui o povo já começou a reclamar. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios, ou seja, ser escravos, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. E disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Até aqui. A hora que o povo viu o mar e viu os egípcios vindo, eles já começaram, é melhor a gente ficar aqui e continuar sendo escravo, nós vamos morrer tudo no deserto.
eles não confiaram em tudo que Deus já tinha feito. Eles já tinham visto as pragas, eles já tinham visto Deus dando livramento para o povo, porque quando a praga vinha, só atingia os egípcios, não atingia o povo de Israel. Eles já tinham visto tudo isso, mas quando chegou em frente ao mar, eles falaram, acabou, nós vamos morrer. E aí Moisés, ao mesmo tempo que ele fala para o povo, ó, Deus pelejará por vocês, né? Calma, que ele vai te dar livramento, mas ele vai clamar a Deus. E Deus fala, por que você está clamando, Moisés? Diga ao povo que marche. Vocês já saíram do Egito, eu já fiz, só continua. E aí ele estendeu o cajado e o mar se abriu. E o que Deus falou se cumpriu. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornarei a ver. A palavra de Deus sempre vai se cumprir. Aqui eles tiveram que se posicionar só. Deus falou, você está clamando por quê? Anda, pode ir, já está tudo certo. E a gente não tem noção, a gente vê isso como uma história fictícia, que o mar se abriu e eles passaram, e depois o mar fechou e matou Faraó e todos os seus cavaleiros. Então, a gente precisa só continuar marchando, olhar para a palavra, olhar para aquilo que já foi liberado e se posicionar. O povo de Deus teve que se posicionar. Só que tem uma coisa, irmãos, quando a gente sai do pecado, quando a gente conhece Jesus, quando a gente está caminhando e começando, a gente é um bebê na fé. E a nossa mente é de escravo. A gente não está acostumado a viver livre do pecado. Aí a gente sempre vai olhar para trás e começar a lembrar que nem os egípcios. Ah, mas lá no Egito, eu estava servindo os egípcios, mas não estava nessa situação aqui, né? Acho melhor, então, voltar. Isso sempre vai nos rodear. Sempre vai. Vai vir pensamentos. Ah, a vida sem Jesus era mais fácil. Eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Pelo menos era assim, não era assim. Eu não tinha que ficar renunciando, dizendo não para o pecado, né? Tendo que dar satisfação. Eu fazia o que eu queria. A nossa mentalidade de escravidão, ela sempre vai querer nos levar para o Egito. Mas Deus sempre vai nos apontar o caminho. Marcha, escolhe a vida, escolhe a bênção que você vai viver, você vai ser abençoado, vai ser liberado tudo que eu tenho para a sua vida, e a sua descendência vai trilhar esse caminho. Amém? As escolhas, elas definem o nosso destino. Escolhas definem o nosso destino. Não tem como você fazer uma escolha e sair ileso dessa escolha, mesmo que depois você se arrependa e volte para o caminho. Mas se você faz uma escolha errada, aquilo traz consequência. E pode mudar todo um projeto de Deus para a sua vida. Ah, Deus tem promessa para a minha vida. As promessas de Deus são condicionadas, senão ele não tinha falado isso para o povo de Israel. Ele ia falar assim, eu já determinei vida para vocês e acabou. Ele falou, escolha, o que vocês querem? Vocês querem viver na minha presença ou vocês querem viver na vontade de vocês? E isso também é para nós hoje, irmãos. Essa pergunta é para mim e para você. A gente quer continuar? A gente quer continuar marchando? Ou a gente quer voltar para onde Deus nos tirou? Deus não tem prazer naquele que retrocede. A Bíblia fala que como o cão que volta ao vômito, assim é aquele que retrocede. Você já viu o cachorro quando vomita? Eu tenho um cachorrinho em casa. Às vezes ele vomita, depois ele volta lá comer. É nojento. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente deixa algo que Deus nos tirou, nos limpou, nos purificou para voltar atrás. E não só isso, tem consequências. Deus, na verdade, quando Ele mostra um caminho, Ele sabe, Ele falou para Adão e Eva, não comam do fruto, vocês vão morrer. A morte vai entrar, vocês vão ficar separados de mim. Eles tinham que fazer só uma coisa, obedecer a Deus, confiar na palavra de Deus.
Mas eles ouviram a serpente falando, não vão morrer não, está tudo certo, pode comer. Não é assim como Deus falou. Até hoje, a gente escuta a voz da serpente. Toda vez que você lê uma palavra, toda vez que você recebe uma palavra de Deus sobre a sua vida, vai vir a serpente falar, mas não é assim também. É um exagero. Essas pessoas são bitoladas, fazem lavagem cerebral. Ser crente não é isso. Mas Deus, ele é muito firme nas escolhas que ele faz. Olha só, não precisa abrir, mas se a Valéria quiser colocar, lá em João 15:16. Olha que lindo. João 15:16. Jesus, ele já fez uma escolha. Olha o que Jesus escolheu. João 15:16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, o que ele fez? Eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Jesus já fez uma escolha, ele escolheu você. A gente não busca Deus, é Ele que nos busca. Ele foi buscar o povo no Egito, só que Ele deu uma escolha para o povo. Jesus já escolheu você. Ele já te escolheu. Falta você escolher se você quer Ele ou não. Porque Ele designou você para dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Quando você escolhe Jesus, quando você escolhe marchar e continuar no caminho da vida, tudo que você pedir para o Pai, em nome de Jesus, vai ser feito. Mas precisa ter essa escolha primeiro, amém? Então, as escolhas definem nosso destino. Se as bênçãos de Deus vão ser retidas ou liberadas sobre a nossa vida, depende das nossas escolhas. Às vezes, você não escolhe ser ofendido, né? Ninguém escolhe ser ofendido, né? Mas você pode escolher o que fazer quando você é ofendido. O que fazer com essa ofensa. Se você vai perdoar, ou se você vai continuar com aquilo e você vai ficar magoado e vai carregar aquela mágoa. São escolhas. A gente não escolhe sair, às vezes você sai de carro, acontece alguma coisa, como já aconteceu com a gente, bateu o carro, um acidente. Você não escolheu aquilo, mas você pode escolher o que você vai fazer naquela situação. O dia inteiro a gente faz escolha, irmãos. Todos os dias Deus vai colocar diante da gente a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Todo dia, quando você acordar, você tem uma escolha para fazer. Às vezes a gente não está bem, a gente não quer nem levantar, né? Hoje eu escolhi ficar na cama. Um exemplo, né? Tem dia que a gente escolheu ficar chorando. E tem dia que a gente fala, hoje eu não estou bem, não estou com vontade de levantar, mas vou tomar um banho, vou orar e escolho viver. E Deus, Ele fortalece, porque quando a gente escolhe a vida, Ele nos capacita. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, daquilo que Deus tem falado comigo. Então, o que a gente pode orar nessa noite é que o Espírito Santo nos ajude a fazer as escolhas que Deus tem para nós, a bênção. Porque às vezes a gente está tão cego, tão enganado pelo pecado, que até a escolha da maldição parece boa. Satanás, ele nos engana. Ele não enganou Eva. Eva não achou que ia acontecer aquilo. Ela começou a olhar para a fruta. Nossa, mas a fruta é bonita, né? Ela começou a desejar a fruta. E ela começou a querer ter um entendimento que ela não tinha. Satanás falou, sabe por que Deus não quer que você coma? Porque o dia que você comer, você vai ser igual a ele. Você vai conhecer o que é o bem e o que é o mal. Aí Eva pensou, poxa, mas eu não tenho esse conhecimento, eu quero.
E ali, dela ter travado aquela conversa com a serpente, ela começou a ser enganada. Tão enganada que ela começou a ver o que Deus tinha falado como ruim e a ver o que Satanás tinha falado como bom. Então, a gente precisa sempre estar pedindo para o Espírito Santo discernimento para a gente também não ser enganado e fazer escolhas ruins achando que é a vontade de Deus. É sempre bom a gente fazer uma pergunta para Deus. Senhor, o Senhor quer isso? Porque nem sempre a gente consulta Deus nas nossas escolhas. Às vezes a gente escolhe sem consultar Deus porque parece bom e depois, quando dá errado, a primeira pessoa que a gente culpa é Deus. Por que Deus permitiu eu passar por isso? Porque você não perguntou para Ele se era para você estar nesse caminho, seja o que for. Eu já tive experiência, irmãos, de sair para comprar roupa. Vou contar rapidinho. Eu ia comprar uma cama para Deborah quando o Judá nasceu. E a gente estava sem dinheiro, e eu pesquisando cama na Shopee, no Mercado Livre, na Magazine Luiza, na internet, né? Nas lojas também. Eu com o pastor fomos em um monte de loja, o Judá ia nascer. E a Deborah não tinha cama, ela ia sair do berço, porque ela tinha 2 anos, e o berço ia ficar para o Judá. Faz tempo isso já. E aí a gente procurou, e a gente não achava nada que desse no valor que a gente podia pagar. E eu fiquei tão frustrada com aquilo, só que em nenhum momento eu perguntei para Deus se era para eu comprar a cama. Eu sabia da minha necessidade. Eu preciso de uma cama. Eu vou perguntar para Deus se é para comprar cama, se não é para comprar cama, né? Eu sei que tudo deu errado e estava na época do Judá nascer e não tinha cama. E aí, um dia, eu conversando com uma amiga, né? Estou precisando comprar uma cama, acho que eu vou procurar uma cama usada. Ela falou, eu tenho uma cama para doar. Ela falou, é madeira maciça, já é sua. Eu ia perder aquela benção. Deus teve misericórdia ainda, né? Porque Ele já sabia que aquela cama ia ser da minha filha. Mas eu estava teimosa, não fui perguntar para Deus, nada. Eu quase gastei um dinheiro desnecessário. Sabe quando você... Já aconteceu isso com você? Aí você vai lá, compra, e a pessoa fala, poxa, mas eu tinha uma cama e ia te dar. Aí você fala, não acredito. E a gente não podia gastar aquele dinheiro. E aí a gente conseguiu comprar umas coisas que faltavam para o Judá e tudo. E foi uma bênção. Mas, por isso que até quando a gente vai comprar alguma coisa, é importante a gente perguntar para Deus. Amém? Porque Ele sempre vai conduzir a gente no caminho de vida. Vamos orar, então? Senhor,